bem, irmãos. Primeira carta de João, capítulo 1, vamos ler o versículo 8 e versículo 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deu para acompanhar? Bem? Esta mensagem, irmãos, de hoje é uma mensagem para aqueles que nasceram de novo. Ela é uma mensagem bem direcionada para aqueles que realmente se encontraram com Cristo na sua vida, nasceram de novo e podem afirmar que são cristãos de verdade. Não apenas, não para aqueles que frequentam igrejas e se autodenominam cristãos, mas para aqueles que nasceram de novo. E por quê? Por que é uma mensagem para os que nasceram de novo? Porque a ideia do perdão, para quem não nasceu de novo, ela não consegue sair da esfera moral. Porque a gente se culpa o tempo todo pelas coisas erradas que a gente fez. Então, dependendo da igreja que você frequenta, ou das coisas que você ouve, os lugares que você vai, às vezes as mensagens, as pregações, as aulas são muito incisivas. Muita ênfase se dá à ideia de pecado, à ideia de erro, à ideia de falha e aos conceitos de aprovação e reprovação. Então, quando a pessoa não se encontrou com Cristo, não nasceu de novo, não passou por essa experiência pessoal do novo nascimento, ela nunca vai ter paz. Ela sempre vai se sentir culpada, porque quase sempre o discurso religioso faz questão que você se sinta culpado por tudo que você fez. E nos encontros como esse, né, de domingo, como hoje, especificamente, que é o encontro da ceia, se coloca muito peso, muita força sobre esse encontro, sobre esse momento. Então se diz muito que se você não tem condição, se você não pode, você que chegou aqui hoje de manhã você brigou com o seu cônjuge, fez isso, fez aquilo, você tem que se arrepender. Então essa ideia do peso, do arrependimento, né, da culpa é muito forte entre nós. Então o cristão que nasceu de novo consegue passar por essa fase com mais conforto, mas o que não nasceu de novo de fato, ele não tem certeza. Ele nunca tem certeza se ele realmente se relaciona com Deus ou não. Então esta é uma mensagem para os que nasceram de novo. A gente pode cantar à vontade, fazer 1000 cultos, podemos aqui fazer várias mensagens com um estilo assim mais light, para que você se sinta bem, falar do amor de Deus, para você sair feliz, confortável, mas nada vai conseguir fazer com que o coração tenha paz se não houver novo nascimento. Aí vai ficar o tempo todo a gente vivendo de altos e baixos. Pior do que viver de altos e baixos, e quando eu digo altos e baixos é tô bem, não tô bem, tô bem, não tô bem, tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem, pior do que isso é a gente passar para outra fase, que é a fase de julgar os outros. E a gente começar a decidir entre nós quem são aqueles que Deus aprova e quem são aqueles que Deus reprova. Então essa é uma mensagem para os que nasceram de novo. Quero ler com vocês Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados... Saiu aqui, peraí. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Então é bom você sempre marcar esse versículo, essa frase. Temos paz com Deus. Inclusive teve uma das palestras que eu dei aqui, o título dela é esse, Temos paz com Deus. Vou colocar o link ali embaixo para você assistir. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então seria legal você marcar na sua Bíblia, temos paz com Deus, e depois no versículo seguinte você marca, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aí você marca essa parte também. A Bíblia diz claramente que os que nasceram de novo, os que se encontraram com Cristo, tiveram a sua dívida cancelada. E quando a Bíblia fala de dívida cancelada, ela está se referindo ao fato de que a criatura rompeu com o Criador na queda. Essa é a mensagem bíblica, e você só crê nela se nasceu de novo.
se não nasceu de novo, a gente vai ficar argumentando sociologicamente, filosoficamente, se isso faz sentido ou não faz sentido. Deve haver uma discussão filosófica. A revelação bíblica é uma revelação para os que creem, para os que nasceram de novo, que só pode ser absorvida, só se apropria da revelação bíblica aquele que crê pela fé que a palavra de Deus é verdadeira. Isso só acontece no coração de quem nasceu de novo. A palavra de Deus diz, ela não prova, ela afirma que a criatura rompeu com o Criador e ficou uma dívida. E essa dívida foi cancelada pela obra de Cristo na cruz. Então a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, aqueles que se encontraram com Cristo, foram vivificados com Ele. No momento em que Ele morre na cruz, é sepultado e ressuscita, nesse momento, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que vivificou o nosso interior. Ainda que a gente não tenha uma aparência assim, de quem está super vivo, por dentro o Espírito de Deus nos vivificou com Cristo. Esse texto está lá em Colossenses 2, versículo 13. A Bíblia também diz que Ele nos perdoou as transgressões. Essa ruptura, essa separação que havia entre a criatura e o Criador, ela foi anulada porque essa transgressão, essa separação, ela foi perdoada. Vejam como o cristão tem dificuldade de entender o que a Bíblia está dizendo. Nós falamos muito sobre isso na quinta-feira na escola bíblica. Que a Bíblia fala com clareza, de forma muito objetiva, e a gente tem resistência ao que o texto está dizendo. Vou te dar um exemplo muito simples do que acabou de acontecer nesta reunião hoje. A Bíblia diz que Cristo nos perdoou das transgressões. E nós acabamos de cantar uma música que diz: afasta de mim as minhas transgressões. A Bíblia afirma claramente que não há mais transgressões. E nós acabamos de cantar: por favor, Senhor, afasta de mim as minhas transgressões. Você vê que a nossa música, a nossa doutrina, a nossa teologia, a nossa cultura é uma cultura de culpa, de acusação. Ela é meritória, ela é baseada no esforço humano, e a Bíblia tira isso de nós. É incrível como a Bíblia está arrancando de nós o peso e a gente está trazendo o peso de volta. O tempo todo, a cultura, a religião, a música que a gente canta traz de volta o peso. Um peso que Cristo carregou e levou embora na cruz. A Bíblia diz que o Senhor cancelou essa dívida. Inclusive o texto de Colossenses 2,14, ele usa até a ideia de um documento sendo rasgado. A dívida foi cancelada. E diz também que agora, nós que cremos, que nascemos de novo, que a nossa vida está escondida em Deus com Cristo. Uma vez que Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, então Ele agora é a nossa proteção. Lembra do Salmo 46? Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Essa rocha, esse refúgio, esta fortaleza que nos protege é Cristo. Ele nos guarda e nos protege em Deus. Se eu nasci de novo, mesmo que eu tenha dúvida, mesmo que eu me sinta culpado, mesmo que eu passe a semana e alguém me acuse de alguma coisa, ou eu mesmo me acuse, quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo traz ao meu coração a certeza de que as minhas culpas não fazem sentido. Mas se eu não nasci de novo, eu não consigo me livrar dessa culpa, porque aí eu vou em busca de um auto-perdão. Não existe auto-perdão, entende? Aí você tem que botar na sua cabeça. A gente entrou por um caminho, né? Um caminho mais motivacional, mais coaching, mais isso, mais aquilo, e aí fica os caras falando com os microfones: você tem que se perdoar, tem que se Não existe auto-perdão. O que existe é o perdão de Deus. Sentindo ou não sentindo, o que existe é o perdão de Deus. Não há outro perdão além desse. Mesmo que eu não me sinta. Então, quando eu não me sinto perdoado, eu não me sinto quite com Deus,
Se eu nasci de novo, o que eu faço? Eu recorro à Escritura e eu leio a Escritura para mim mesmo. Senhor, está difícil, eu estou me sentindo culpado, mas ao ler a Tua palavra eu percebo que o meu sentimento é enganoso. Então, Senhor, liberta-me desse sentimento. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Esse meu amigo que me liga de vez em quando, manda mensagem, ele sempre me liga ou manda mensagem depois que ele escuta a pregação de alguém, ou que ele lê alguma coisa que alguém escreveu. Ele desesperado, meu Deus, acabei de ler isso agora. Ele já sente até o fogo do inferno. Eu estou queimando. Sério? Não, cara, vamos voltar para o texto. Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus. Marca isso na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos de Deus, por causa do seu mau procedimento. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e o que, irmãos? Inculpáveis. E o que, irmãos? Livres de qualquer acusação. Amém, irmãos? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ao ler essa palavra, o Espírito Santo me dá paz, porque agora eu tenho paz com Deus. Então ele me liberta, ele me lembra que eu tenho um coração que foi reconciliado. Não foi um movimento meu na direção de Deus, foi um movimento do Criador na nossa direção. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu porque a gente foi para a igreja, ou fez um pacto, ou ofereceu um sacrifício, ou se arrependeu primeiro, ok? Não foi um movimento nosso. Arrependa-se! E Cristo, é o contrário, Cristo vem a nós e quando Ele ilumina a nossa mente, aí o arrependimento é verdadeiro. Assim, nossa, eu nem sabia quem eu era, o que eu tinha feito, como eu estava, mas agora que a luz de Cristo entrou na minha mente, eu entendo. O arrependimento ele é posterior ao encontro verdadeiro com Cristo. A Bíblia também diz em Romanos 5,10 que quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Fomos reconciliados com Ele mediante a morte. Onde aconteceu essa reconciliação? Na cruz. Foi naquele momento em que Cristo declarou, está consumado. Naquele momento ali, nós não fomos reconciliados agora. Não é na hora da ceia. Não, agora que você está aí, peça perdão, lembre-se o que você falou, faça uma lista, né? Puxa aí da tua memória, a pessoa me perdoa, começa a fazer. Não foi nesse momento, não é agora. Foi na cruz que nós fomos reconciliados com o Senhor, quando éramos inimigos de Deus. Ele nos amou numa situação, num estado de inimizade, e nos trouxe para perto por sua própria vontade. Então agora não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, não há mais necessidade de ficar se sacrificando, se arrependendo constantemente, pedindo perdão toda hora, né? Dando dinheiro para poder cobrir questões financeiras, fazendo 1000 consagrações, 1000 orações, indo para o monte, para o subterrâneo, para a montanha, para o retiro, para isso, para aquilo, para ter purificação. Você jamais, vou falar com muita ênfase, você jamais conseguirá purificar-se a si mesmo. Nós não somos budistas, não somos hinduístas, não somos místicos, não somos de religiões orientais. Nós fomos purificados pelo poder que há no sangue de Jesus. Não podemos nos purificar. Livre-se desse peso, dessa missão que é impossível de ser realizada. E quando você acha que conseguiu se purificar, significa que o inimigo te enganou, te fez uma armadilha, encheu teu coração de vaidade. Você, não, realmente, eu estou orando, estou fazendo um pacto, um voto com Deus, esse final de semana eu não bebi, não fumei, não fiz isso, não fiz aquilo, não vi futebol, não vi televisão, não vi BBB. Eu não vi BBB. Agora soltou um peso aqui sobre os irmãos. Vários irmãos estarão se arrependendo nessa noite. Meu Deus, mas e o paredão? Hoje tem paredão. É um problema. É um problema sério, irmãos. Gálatas
Gálatas 4, versículos 6 e 7. Irmãos, esqueçam o que eu estou dizendo. Se nada do que eu te disser faz sentido, marque os textos, leia os textos, porque o que eu digo pode não ser nada confiável, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Leia os textos, pelo amor de Deus. É impressionante como o cristão evangélico contemporâneo não conhece a Bíblia. A fé dele é fundamentada sei lá no que, menos na Escritura. Gálatas 4, 6 e 7. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, irmãos? Amém. Então nós não temos mais uma relação. Se nós nascemos de novo, a nossa relação com Deus não é mais distante. Ela não é mais isolada. Ela não é mais presa a cultos, rituais, coisas. Nós agora somos filhos. Como diz o texto do Evangelho de João, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Por isso somos herdeiros. Por isso podemos chamar Deus de Pai. Pronto. Então a questão agora é a seguinte. Se não há mais acusação, não há mais culpa, não há mais problema, não há mais ruptura, e o texto de 1 João diz que nós temos que confessar, o que temos que confessar? O que temos que confessar? O que precisa ser perdoado? É bem diferente. É bem diferente do que normalmente a gente pensa. A Bíblia vai dizer que por mais que venhamos a agir, e muitas vezes agimos como ímpios, Deus não nos trata como um juiz cheio de ira, mas como pai, como você acabou de ler o texto de Colossenses. Isso significa que os que nasceram de novo continuam sendo pessoas normais. A diferença é que agora elas estão reconciliadas com Deus. Então você não vira cristão e se torna um ser de outro mundo. Não vive no outro planeta. Não vive no mundo paralelo. Você continua sendo normal. Normal. O que mais estraga os cristãos é o fato de eles acharem que a igreja, as comunidades de fé são porções de um mundo paralelo. Então eles vivem como se estivesse o tempo todo num culto. O cara está trabalhando na empresa dele, no banco, lendo a Bíblia, cantando hino, não sei o quê. Como se ele estivesse o tempo todo no culto. Não foi para isso que Cristo nos salvou, irmãos. Esse lugar que onde a gente está, ou qualquer outro lugar, é o lugar onde a gente lê a Bíblia e canta os hinos. Deus nos chamou para sermos embaixadores, vocacionados, missionários dessa boa nova. Qual é a boa nova? Deus quer se reconciliar com o homem. E aí no seu banco, onde você trabalha, na sua empresa, na sua loja, na sua escola, na sua faculdade, você é uma pessoa normal, igual às outras. A diferença é que a luz de Cristo brilha dentro de você. Então quando você anda, se move, fala, se reúne, o Espírito de Deus está dentro de você, e isso não faz de você uma pessoa melhor. Isso faz de você uma pessoa em constante missão. E não é missão para levar o cara para a igreja, é missão para que ele também, ela também, se encontre com Cristo. A tentativa que os crentes têm o tempo todo, a tentativa, né, que se impõe de se tornar pessoas diferentes, melhores, superiores, puras, só expõe a nossa mediocridade. E só expõe a nossa vergonha. Você não é crente? Você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Você não é crente? Você é crente. Ah, eu vou comer esse negócio. Não pode, porque você é crente. Essa tentativa constante de ser mais puro, de ser mais limpo, de não se misturar como se nós fôssemos incríveis e todo o resto do mundo tivesse mergulhado em profundas trevas, só expõe a nossa vergonha. Nós somos iguais, irmãos. A diferença é que os que nasceram de novo foram iluminados, abriram os seus olhos e foram arrancados do império das trevas e agora vivem no reino de Cristo. E só. Portanto, se somos iguais e fazemos as mesmas coisas e frequentamos os mesmos lugares, cometemos os mesmos erros, os mesmos pecados, porque a nossa natureza continua humana, como diz o texto bíblico: quem me livrará do corpo dessa morte? É isso, eu não consigo ser outra coisa.
A tentativa dos cristãos de tentarem ser outra coisa produz o quê? Hipocrisia, falsidade, legalismo, religiosidade, maluquice, porque nós não somos outra coisa, nós somos isso aqui, do jeito que nós somos, com o nosso temperamento. Então o cara levanta a mão, glória a Deus, e em casa ele grita, como qualquer outra pessoa. E é tão reprovável como qualquer outra pessoa é. Grita, e xinga, e briga, e comete coisas antiéticas, e erra, todo mundo. Mas só que quando vai para a igreja, veste a capa de puro, de limpo, de intocável, e se arruma, e muda o tom de voz. Então a gente vive uma vida falsa. Uma vida que não é real, uma vida que Cristo nunca pediu de nós. Os que nasceram de novo e agem iguais, ou igual, agem da mesma forma que os outros agem, a diferença entre eles e os outros é que eles têm esta consciência. Então eles entendem que agiram de forma equivocada e esta ação ainda é fruto da sua natureza, mas isso não combina mais com a sua nova natureza. E é isso que gera o arrependimento. E aí por um instante nós pensamos, meu Deus, eu não devia ter feito isso. E agora? Agora nunca mais eu vou me relacionar com Deus. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Não, porque nós agora fomos reconciliados com o Criador. Então o Deus antes distante agora é o meu Pai. Então quando eu digo para ele assim, Senhor, eu não devia ter feito, a mesma hora o Espírito Santo já traz para mim a revelação bíblica. Tranquilo, você continua conectado com o Pai, perdoado pelo poder que há em Cristo Jesus. A diferença não está nos atos. A ênfase moral na vida cristã só nos leva a um labirinto, a um poço sem fundo, porque moralmente, irmãos e irmãs, nós estamos todos perdidos. Não salva ninguém. A diferença é que agora Deus não nos trata mais como homens condenados. Ele nos trata agora como filhos. Que é mais ou menos o que você faz na sua casa. Sem querer comparar a ação humana com a ação divina, mas os filhos muitas vezes erram muito com os seus pais e os seus pais continuam sendo pais dos mesmos filhos. Todo aquele que é justificado é tratado por Deus como filho. E agora há um pacto eterno inquebrável. É uma nova relação. Uma relação que não será quebrada mais. Então quando você sente que fez algo errado, que tropeçou, que se desviou da rota por alguma razão, quando você percebe isso, você precisa se lembrar que você tem um pai e não mais uma divindade distante num outro lugar. E não adianta começar com aquele discurso, mas agora é cristão, tem que andar certo, porque esse discurso é muito fácil. Você fica falando isso, então o cara vem para a igreja, vive a vida que quiser, é muito fácil ser crente. Quando você fala isso, você julga, você erra, você envergonha o Senhor, envergonha a palavra de Deus, e há de se questionar, se você fala dessa forma, há de se questionar se você nasceu de novo também. Porque não há piedade, não há compaixão, não há amor próprio, não há empatia, não há nada. Somos todos Pedro, somos todos Esaú, somos todos Davi, somos todos pecadores, e somos todos salvos em Cristo Jesus. Quando nós julgamos dessa forma, fica claro quem nós somos. Pecadores, distantes do Criador. Esse é um comportamento arrogante, distante. Porque esse discurso é muito fácil. É por isso que a igreja hoje está uma bagunça. Está uma bagunça na sua cabeça. Mas a igreja continua liderada pelo cabeça, que é Cristo. Amém, irmãos? Os que foram lavados pelo sangue de Jesus, que foram restaurados e reconciliados por Deus, continuam reconciliados. O que está bagunçado é o sistema humano religioso, que é uma bagunça hoje e sempre. No passado, no presente e no futuro. Mas com Deus, não. Se você nasceu de novo, por mais que você se sinta culpado, constrangido, humilhado, errado, ora, o Espírito de Deus há de convencê-lo, há de mostrá-lo através da Escritura, ou num culto como esse, que a sua atitude não combina com a sua nova natureza. Então o que você faz? Você repensa, e está tranquilo. Não é necessário mais pagar votos, sacrifícios, ou cumprir alguma coisa para que Deus se agrade de nós. Você não acabou de ler comigo o texto anterior, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores? Nós nunca agradamos a Deus, irmãos.
Ah, você precisa estar no lugar, no centro da vontade de Deus, uma vida que agrada. Nós nunca agradamos a Deus. Quem agrada a Deus é Cristo em nós. Cristo em nós é que agrada o Senhor. Deus não se agrada de nós somos incapazes de agradar a Deus. Mas quando Deus olha para nós e vê que Cristo habita em nós, Cristo em nós é a nossa esperança da glória. É isso que deixa Deus feliz. Essa coisa do agradar a Deus, esse mérito humano, isso é uma falácia da religião que só nos confunde, que só nos pesa, que só nos acusa. Vamos ler Colossenses 3, versículo 15. Eu acho que eu inventei esse versículo, né? Ou não? Não, não inventei não. Eu que coloquei aqui no livro errado. Já aconteceu com você? Do cara falar o texto e abrir no livro errado? Assim, meu Deus, eu não estou achando esse texto. Marca na sua Bíblia que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. O que julga? O que precisa arbitrar dentro de mim? É a paz de Cristo. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Então sejam agradecidos. Pelo quê, irmãos? Pelo fato de que Cristo nos reconciliou com Deus. E nada pode arrancar isso de nós. Amém, irmãos? Nada. Quem nasceu de novo terá paz. Quem não nasceu de novo vai viver a vida inteira se culpando. Altos e baixos, eu preciso me acertar com Deus. Como? Como que você vai se acertar com Deus? Nunca! Não tem acerto com Deus, irmãos. Ou está em Cristo, que acertou com Deus, ou está fora. Não tem acerto com Deus. Meu, Leclerc, não sei nem quem é. É Cristo. Quem acertou com Deus foi Cristo. Acertou com Deus. Todos aqueles que o meu pai me deu estão na minha mão. Está tudo certo. Acabou. Não tem acerto meu com Deus. Isso é mérito humano, isso é discurso religioso, isso é engano do inimigo, isso é ignorância nossa, o que você quiser chamar vaidade. Muitos dos nossos discursos de piedade são falsa piedade, são vaidade. Não, estou me acertando. Como que você se acerta? Então veja o que João diz. João ele parece assim um pouco com Eliseu, né? Você tem Eliseu no Antigo Testamento, profeta pancada, né? Eliseu é um profeta raiz, né? Mata, queima, come, morre. Uma coisa meio radical assim. João é desse tipo, né? Se afirmarmos que estamos em pecado, enganamos a nós mesmos. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Ou seja, se eu disser que estou na igreja, na religião, levantando a mão, cantando, estou limpo, eu estou me enganando. No versículo seguinte, que eu não botei aqui, ainda vai dizer, e ainda chama Deus de mentiroso. Diz que é pior, se eu estou me enganando ou chamando Deus de mentiroso. Então, essa consciência não pode sair. Quando começa o culto, a primeira coisa que eu tenho que dizer para mim, eu sou uma pessoa normal, igual a todo mundo. Estou aqui por quê? Porque Cristo me salvou na cruz. E nada mais. E aí quando você descobre que é normal e Cristo te salvou, isso alegra o seu coração. Caramba, eu sou normal, igual aos outros, mas Cristo me salvou. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu afirmar que não tenho pecado, eu me engano. Então como é que eu me culpo por estar pecando? Ah, meu Deus, e agora? Aí os caras descascam, né? Pegam os microfones, os vídeos e começam, descasca e fala, e aponta, e acusa. É o último dia, é o último dia. Guerra na Ucrânia, Jesus vai voltar. É sempre assim. É chuva de vídeo no Instagram, no TikTok, no Facebook, sempre aquelas músicas melancólicas no fundo, né? Imagens de guerra, canhão, fumar, aquela música... Prepara-te. Ai, aí você se sente culpado. Meu irmão, com guerra ou com paz, ou você está em Cristo ou não está em Cristo. Eu estou ficando velho. Quantas guerras dessas nós já vimos? Com a Ucrânia, com a Rússia, com o Paquistão, com o Irã, com o Iraque, Estados Unidos envolvidos, Estados Unidos fora, e bomba, e rumor de guerra, e toda vez o cara saca Mateus 24, aí vai descendo o texto, guerras, rumores, sempre uma música melancólica, para você, meu Deus, e agora? Prepara-te, Jesus está voltando. Irmão, Jesus não está voltando, ele não está andando, ele não está numa estrada, ok?
ele voltará. Na hora certa, no momento, não tem um processo de volta, ele está voltando, está quase chegando, quase na hora, falta 5 minutos. O relógio de Deus, falta 1 segundo. Não tem relógio, irmãos, tem o dia. Se você nasceu de novo, você almeja por esse dia. Se você não nasceu de novo, esse dia vai te surpreender, como o próprio Cristo disse. Então nós que esperamos pelo Senhor, não seremos pegos de surpresa. Com guerra ou com paz, nós esperamos por Cristo na nossa vida. Isso não nos surpreenderá. Agora, eu ficar pegando esses casos, e aí as igrejas enchem, toda vez que tem guerra. Quando teve, eu lembro do David Wilkerson contando, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, que a igreja dele não tinha lugar para botar cadeira. Em Nova York, na Times Square, todos os crentes voltaram, vivos, mortos, saíram dos túmulos, voltaram para a igreja, para se arrepender. O que nos faz... O que provoca em nós arrependimento é a notícia, é a guerra, é a pandemia. Irmãos, o que provoca em nós o arrependimento é o encontro com Cristo. Todo o resto é um engano, é uma falácia da religião. Agora, nós devemos olhar para essas situações de guerra, de crise, com compaixão, com empatia, e orar para que Deus faça cessar a guerra, antes que ela nos atinja também. Porque já está atingindo outros, prejudicando nações. Então nós somos servos de Deus, nós pedimos, Senhor, por favor, interrompa esse processo causado pela arrogância do homem, causado pela queda, causado por... Agora, com paz ou com guerra, nós esperamos o Senhor, irmãos. Os que nasceram de novo. Os que não nasceram de novo, ficam o tempo todo nessa luta, com o tempo, com as circunstâncias, com a culpa, com as crises. Os que nasceram de novo sabem que se confessarem os seus pecados, eles estão perdoados em Cristo Jesus. Então essa certeza, ela é maravilhosa. Os que nasceram de novo sabem que se nós pecarmos, temos um intercessor que é Cristo. Ele intercede por nós. Ele está conosco. Amém, irmãos? Cristo está conosco o tempo todo. Então não há dúvida no nosso coração. E João fala o seguinte para nós. Ele diz o seguinte: cuidem para que aquilo que vocês ouviram permaneça em vocês. Essa mensagem, que é para quem nasceu de novo, ela tem que ficar dentro de nós, irmãos. A gente não pode deixar que alguém arranque isso de nós. A palavra que eu mais ouvia na igreja quando eu era garoto era cuidado. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, não era nem Jesus, era cuidado. Cuidado, hein? Então você nunca se sente seguro, nunca se sente salvo, nunca se sente em paz. Eu já até falei aqui numa outra mensagem que eu acho que os crentes, de forma geral, eu não posso falar que são todos, senão eu seria muito errado. Mas de forma geral, os crentes se alegram mais com aqueles que vão para o inferno do que com a própria salvação. Eles têm mais alegria. Fulano vai para o inferno, aleluia! Eles têm mais alegria pela condenação do outro do que pela própria salvação deles. Cuidado, cuidado, cuidado. Já viram aqueles vídeos de arrebatamento que tem na internet? Vários. Já viram que o pastor sempre fica no arrebatamento? O pessoal odeia o pastor sempre fica. Vai todo mundo, o pastor fica. O pastor fica para trás. Pastor falso, mentiroso. Todo mundo pega o vídeo, tá vendo? Você que é pastor? Cuidado, hein? Cuidado. Vou mandar fazer uma camisa, cuidado. O que João está dizendo é o seguinte: não deixe que essa palavra saia de dentro de você. Há um outro texto que é em Gálatas, que eu não botei aqui, mas poderia citar, né? Vocês estavam indo tão bem, quem foi que enganou vocês? Vocês estavam indo tão bem, quem foi que os enganou? E é isso, o inimigo, como nós já estudamos aqui, o Deus desse século, cega o entendimento do homem para que ele não entenda, não perceba o que a Bíblia está dizendo. O que João diz em seguida? O mesmo João: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Nós fomos chamados de filhos de Deus. Amém, irmãos? E é isso que tem que nos alegrar. Quando você estiver participando da ceia, comendo pão, bebendo o cálice, se alegre no Senhor. Se você não tiver nada para dizer, diga isso: Senhor, obrigado, porque eu sou filho de Deus, filha de Deus. Para terminar, e é aqui que eu encerro, para a gente participar da ceia, quero ler com você Hebreus, capítulo 10. Um dos textos que eu mais gosto. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Esse texto me lembra uma música do Cláudio Claro, um amigo querido que partiu para o Senhor
durante a pandemia, uma perda incrível, né? Mas uma música que a gente cantava muito: cheguemos-nos, pois, com ousadia, e entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo caminho que nos consagrou. É isso, irmãos. Vejam o que diz o texto com muita clareza. Com muita clareza, com muita objetividade. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. Sinceridade não tem a ver com pureza, irmãos. Sinceridade tem a ver com clareza, não com pureza. Não há pureza entre nós. Mas se Cristo está entre nós, Ele nos purificou com a sua graça, com o seu poder. Então nos aproximemos de Deus com o coração sincero e convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda consciência culpada. Livre-se da consciência culpada. Aproxime-se de Deus com o coração livre, corações e corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu a salvação é fiel. Amém, irmãos? Então é isso. A gente se apega com firmeza à palavra de Deus, porque a palavra de Deus afirma com clareza o que Cristo fez por nós. Por isso que a ceia é incrível, porque ela sempre me traz de volta a lucidez. Ela sempre me lembra o que aconteceu, por que Cristo veio, o que Ele realizou, o que isso significa para mim, qual o impacto disso na minha vida, e o que acontece agora, como eu estou diante dEle, reconciliado, participante da graça, do poder que há em Cristo Jesus. Esse texto ele é espetacular, incrível, poderoso, libertador. Esse texto é muito libertador, porque ele fala exatamente do peso da religião, do exercício da religião. Se você vê lendo o texto todo, capítulo 10, capítulo 9, você vai vendo o autor explicando como a religião é pesada, como ela te impõe regras, normas, critérios, ações, e como as pessoas ficam fazendo isso constantemente e no final não há efeito. Tem que fazer de novo, repetir de novo, voltar outra vez, pagar outra vez, pedir perdão outra vez. Aí o texto de Hebreus vai dizer o seguinte: mas Cristo, de uma vez por todas, uma vez só, nos reconciliou com o Senhor. Então agora não há mais necessidade desse comportamento. Livrem-se da culpa e aproximem-se de Deus com o coração sincero, porque Ele é o nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, que durante esse momento de ceia, de participação da ceia, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, dos que estão aqui presentes, dos que estão participando pela internet, dos que vão assistir depois também. Espírito de Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor possa fortalecer corações. Se há pessoas aqui entre nós, assistindo agora, ou que verão esse vídeo depois, que ainda não se encontraram com o Senhor de forma verdadeira, real, nós oramos nesse momento e pedimos: Espírito Santo, sopre no coração dessas pessoas. Amém. Oramos e pedimos: Senhor, só Tu pode salvar essas pessoas. Só o Senhor pode, pelo poder do Teu Espírito, revelar a obra de Cristo a esses corações. Então, Espírito de Deus, nós clamamos nessa noite: revele a Tua presença a essas pessoas. E se você que está aqui hoje, está assistindo ao vivo, ou vai assistir depois, não tenha certeza, não tenha convicção, não se lembra desse dia, mas gostaria de se encontrar com o Senhor, ore nesse momento e diga: Senhor Deus, por favor, enche o meu coração com a Tua presença. E nós cremos, Senhor, que a Tua presença há de transformar esses corações, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Teu poder, Senhor. Amém. Teu poder restaurador, libertador, todo esse discurso falacioso, religioso, confuso, que prende as pessoas, que oprime as pessoas. Senhor, há poder no Teu nome, Jesus. Amém.
para quebrar esses grilhões que nos acusam o tempo todo, que nos amarram, que nos fazem voltar a momentos antigos, a fases antigas, a duvidar da nossa própria fé. Ainda bem que a tua palavra permanece para sempre. Ainda bem que a tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra no nosso coração, Senhor. Então nós te pedimos nessa noite, Senhor, enquanto estivermos participando aqui da ceia, nos lembrando do teu ato, da tua redenção, do teu poder, da tua ressurreição. Ah, Espírito de Deus, edifique os corações, fortaleça a nossa fé, nos dê graça para perseverar, aguardando com alegria o dia da tua vinda, ou o dia do nosso encontro com o Senhor. Seja como for, dia após dia, fortaleça o nosso coração, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então nos abençoe nessa noite, enche o nosso coração de graça, paz, em nome de Jesus.